Eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, com mais de 500 plenários realizados aí por todo o Brasil. E, com base nisso, nessa experiência, a gente tem trazido aí aos colegas, por meio de vídeos, temas palpitantes, realmente caros, àqueles que atuam ou desejam atuar nessa bem mais que democrática instituição do Tribunal do Júri. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos tratar de um tema interessante, saber se o Tribunal do Júri é um órgão de primeiro, de segundo, de terceiro ou de quarto graus da justiça. Por quê? O Tribunal do Júri, ele é conhecido por esse nome mesmo aí na população. Ficou conhecido como Tribunal do Júri. E tribunal, né, passa a ideia, especialmente aos operadores do direito, de um órgão de, no mínimo, segundo grau. Que nós temos o primeiro grau, que são as varas. Isso na justiça organizada pelos estados. Em segundo grau, nós temos os TJs, Tribunais de Justiça de São Paulo, né? Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e por aí vai. Em terceiro grau, nós temos os tribunais superiores, mas que também tem na sua nomenclatura a palavra tribunal, como Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. Né? E em quarto e último grau, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Então percebam que essa palavra tribunal é designativa de um órgão da justiça, um órgão de jurisdição de, no mínimo, segundo grau. No mínimo, segundo grau. Tá? Porém, o Tribunal do Júri, apesar de ter no seu nome essa designação, Tribunal do Júri, é um órgão verdadeiramente de primeiro grau. Em verdade, trata-se da primeira vara do júri, ou da segunda vara do Tribunal do Júri, ou da terceira vara do Tribunal do Júri, e por aí vai. Aqui na comarca de São Paulo, nós temos 5 varas do Tribunal do Júri. 5. Até por conta da população, que é muito grande, é mais de 10 milhões aqui na comarca de São Paulo, não é mesmo? Então, apesar desse nome, Tribunal do Júri é um órgão de primeiro grau, da primeira instância da justiça dos estados. Lembrando que o júri também, de primeiro grau, existe na Justiça Federal. Tá bom? Haverá situações em que, sem razão do bem jurídico vida violado, estiver umbilicalmente ligado, tá bom? Ao interesse, tá? Ou algum bem da União, então haverá também um Tribunal do Júri, será instalado o Tribunal do Júri em primeiro grau perante a Justiça Federal. Tá? Federal. Imaginemos aí um delegado em diligência, no exercício da sua função, ou, em razão dela, ter sido dolosamente assassinado, morto, tá? Então, nesse caso, é um crime doloso contra a vida, só que, em razão de ter sido morto dolosamente um delegado, um agente federal, o júri será instalado, tá, perante a Justiça Federal. Perante a Justiça Federal. Perfeito? Então, voltando um pouco, o Tribunal do Júri, ele é um órgão de primeiro grau. É um órgão colegiado porque é formado do Conselho de Sentença, integrado ali por 7 cidadãos leigos, os jurados, né? Mais a presidência, esta integrada por um juiz de carreira, um juiz concursado, um juiz profissional, que será o seu
presidente. Então, é um órgão de primeiro grau, é um órgão colegiado e é um órgão heterogêneo. Heterogêneo. Né? Ou seja, é um órgão que tem na sua composição órgãos com funções distintas, diferenciadas. Ou seja, o Conselho de Sentença julga de fato o fato. E é composto de juízes também, de fato, leigos. Não tem necessariamente formação jurídica. Os jurados são pessoas ali pinçadas, eleitas ali dos cidadãos com 18 anos ou mais e que residam, né, que tem um domicílio na comarca onde eclodiu, onde aconteceu um dos crimes dolosos contra o bem jurídico vida. Então, esses jurados não são concursados, não são juízes togados, né, de carreira, tá bom? Mas são convocados para temporariamente exercerem essa função, tá, obrigatória de jurado, de julgar um de seus pares. Aliás, o Tribunal do Júri é o único que permite na sua composição a participação popular. É o único que permite na sua composição a participação do povo, a participação popular. E eles julgam, como já dito, o fato, independentemente de conhecerem ali os jurados, o Código Penal, o Código de Processo Penal, Constituições e outras leis extravagantes. Julgam de acordo com a sua experiência em sociedade, com os costumes, com a moral vigente. Aliás, uma das fontes do direito é a lei. E a lei, né, ela tem por origem, também por raiz, os usos e costumes de uma comunidade, de uma população. Então, dizia eu, heterogêneo. Então, o primeiro órgão heterogêneo é o Conselho de Sentença, composto de 7 jurados que julgam o fato. São juízes de fato e julgam o fato. O fato que aconteceu. O fato, leia-se, um dos 4 crimes dolosos contra o bem jurídico, vida, tentado ou consumado. Enquanto que a presidência, formada ali pelo juiz presidente, juiz, este sim, de carreira, concursado, togado, profissional, este julga preponderantemente o direito, aplica o direito e endossa na sua sentença e decisões aquilo que for deliberado soberanamente pelo Conselho de Sentença, pelos jurados. Então, daí dizer-se também que o Tribunal do Júri, além de ser um órgão de primeiro grau da Justiça, Justiça Comum Estadual ou Federal, é um órgão colegiado e também é um órgão heterogêneo. Com essas considerações, a gente vai aqui encerrando mais um tópico, aguardando que seja de utilidade para os colegas, e lembrando que nós temos aqui um nicho, um segmento aqui no nosso escritório, da Sanches Calvo Advogados, que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma assessoria ou parceria que nós oferecemos aos colegas advogados de todo o Brasil que tenham ou possam vir a ter um caso real, um caso concreto de júri no seu escritório. E por inexperiência, né, ainda insegurança, falta de confiança, nunca fez júri, ou fez poucos, ou faz tempo que fez o último, tá? Não quer às vezes prejudicar, nem deve prejudicar a liberdade do cliente, mas também não pode, né, colocar, tá bom? Ser assim irresponsável, né? Fazer uma defesa canhestra, desajeitada, não é mesmo? Colocando em risco a liberdade. E também não pode dispensar o cliente, afinal a vida está difícil, né? Então, como fazer?
Entre em contato agora mesmo e saiba como atuar a favor do seu cliente ou do seu futuro cliente em caso do júri, quando poderemos lhe oferecer assessoria e também parceria. Saiba mais entrando em contato conosco agora mesmo. Vejo vocês, gente, no próximo vídeo. Até lá, obrigado.